Agora sim. Oi, pessoal, bem-vindos de volta aqui no canal. Muito obrigada por estarem aqui mais uma vez comigo. No vídeo de hoje, eu vou compartilhar com vocês como foi que eu aprendi inglês, a falar inglês. Aprendi inglês e espanhol morando aqui nos Estados Unidos, né? Em julho vai fazer 4 anos que eu mudei pra cá, dia 1º de julho. E esse é o tema do vídeo de hoje. Então, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu não sabia falar, a verdade é que eu não sabia falar inglês mesmo. Eu tinha feito algum cursinho no Brasil, por 1 mês ou 2, mas não... Era muito iniciante, né? E assim, eu sabia falar bom dia, boa tarde, boa noite, como vai, qual o seu nome, mas escutar, entender, tem coisas que só a prática vai te trazer, né? E foi isso que eu enfrentei quando eu cheguei aqui. Falei, gente, eu no aeroporto, na primeira... Falei, não entendo nada, não sei falar nada, como é que eu vou viver? Como é que eu vou sobreviver, né? Como é que eu vou sair daqui agora? E de verdade, eu posso falar uma coisa pra vocês. Você aprende inglês a partir do momento onde você perde o medo de falar errado, perde o medo de se comunicar, e o medo, gente, ele paralisa a gente. Eu fiquei, o primeiro mês aqui, eu fiquei extremamente envergonhada. Eu ia para os lugares, eu procurava no menu a coisa mais fácil e só pedia, isso, this, e aí apontava no menu para não precisar falar. Se eu não tivesse segura do que eu tava querendo pedir, a pessoa falava alguma coisa, eu, yes, pode ser. Tipo assim, eu, né, pra não me dar o trabalho, porque eu tinha medo de não entender se eles estivessem falando comigo. E não queria passar por essa na minha cabeça, né, vergonha ou humilhação. Ai, que vergonha, não vou entender. Ai, a pessoa vai reparar, você não é ninguém ali, você saiu, você chegou outro, entendeu? Ninguém liga pra essas coisas. E de verdade, eu nunca passei por nenhum tipo de constrangimento. Eu nunca... O problema, ele tava dentro da minha cabeça. Ele nunca existiu, nunca ninguém me falou nada. Nunca ninguém, assim, americano, né? Brasileiro, que você vê reparando, falando alguma coisa, gente boba, que não tem o que fazer. Não vou dizer aqui pessoas que você tem convívio, que você chega e fala, olha, eu quero que você me corrija, porque eu quero aprender a falar melhor, e eu vejo que você sabe falar muito melhor do que eu. Essa pessoa vai ser delicada, ela vai te ensinar sem ser daquele jeito que a gente sabe que o brasileiro fica corrigindo o sotaque das pessoas quando falam inglês. Se você é brasileiro, se você mora aqui, você deve saber ou deve ao menos ter presenciado, né, alguma situação nesse sentido. E se você é uma dessas pessoas, já fica aqui a minha dica de coração. Talvez você não faça pensando que você está sendo, né, desagradável, né, deselegante, mas você tá, porque a pessoa não tá falando com um sotaque diferente, porque se a gente pudesse... pode ter certeza, a gente falaria igual os americanos. Na verdade, não, porque eu sou bem feliz com o meu sotaque, porque eu vejo que eles acham um charme. Gente, é a mesma coisa da gente quando vê uma pessoa, um gringo, falando português. Vocês não acham a coisa mais bonitinha do mundo? Porque a pessoa tá ali se esforçando, tá fazendo dela, tá se esforçando, né? Essa é a palavra. Então, eles dão muito valor nisso, na pessoa que se esforça. Então, eu nunca tive dificuldade nenhuma com ninguém. E hoje eu trabalho numa empresa que eu sou a única ali que não é americana, né? A única que é imigrante. Pelo menos ali no meu setor onde eu trabalho, eu não conheci nenhum latino ainda. E nunca tive nenhum. Muito pelo contrário, as pessoas são muito abertas, assim. Elas te recebem com muito, assim, seja muito bem-vindo, a gente tá tão feliz que você tá aqui. Nossa, que maravilhoso. Ai, eu não falo nada, me ensina umas palavrinhas. Então, não tem isso. No meio dos americanos, não tem isso. Pelo menos eu nunca experienciei, será que existe essa palavra? Pelo menos eu nunca vivi nenhuma situação onde eu me sentisse assim. Mas chegando aqui nos Estados Unidos, depois do primeiro mês, já contei pra vocês em outro vídeo que eu consegui um trabalho de babysitter, né, de babá, de uma garotinha americana. E na entrevista, a mãe dela me perguntou, você fala inglês, você entende? Eu já fiquei meio... Falei, não, sim, o negócio é a conexão, ela quer conexão, a gente vai ter conexão. Em inglês a gente vê depois. Trabalhar com criança foi essencial para eu desenvolver o meu inglês, porque a criança, deixando de lado um pouco o fato de que elas são anjos de Deus
e tudo com elas é mais colorido, é mais lindo, é mais, né, maravilhoso, você se sente à vontade. Porque elas são inocentes, elas não vão tirar sarro de você, elas não vão... e você precisa se comunicar. Então eu lembro, trabalhando como babysitter, minha primeira bebê que eu cuidei, ela tinha 2 anos, então ela estava aprendendo a falar e só falava inglês. E eu lembro que quando eu não entendi alguma coisa, a palavra garbage, eu não sabia que garbage era o cesto do lixo, o lixo, né? E aí ela falava, put in the garbage. E aí ela falava garbage, eu falei, o que é garbage, gente? Aí eu olhei pra ela e falei, show me mostra, né? Show me, quer dizer, me mostra. E aí eu, bem inglês de índio, show me. E aí ela foi lá, catou a maçã, olhou pra minha cara como quem diz assim, você não sabe o que é né? O que você tá querendo dizer? Pedindo pra eu te mostrar o garbage. Mas ela pegou o lixinho, a maçã, a banana que ela tava comendo e foi lá, botou o pezinho na lixeira, abriu e colocou. Eu falei, garbage é lixo. E aí, esse aprendizado, gente, eu devo ter visto nos livros, né, o nome pra lixeira, mas não fica. Agora, eu nunca mais na minha vida vou escutar a palavra garbage, alguém falar put in the garbage sem lembrar dela. Ou falar assim, upstairs. I wanna go upstairs. O que é upstairs, meu Deus? Upstairs é que vou lá em cima, eu vou subir as escadas, né? Ó, downstairs, quer dizer, vou pra baixo. Então, essas palavras eu fui aprendendo com as crianças e foi assim, foi um divisor de água. Porque cada palavra que eu aprendia, eu ficava depois na minha casa, o garbage. Eu vou outside. Outside, eu não sabia o que era outside. Outside é lá fora. Então, nossa, tá um dia lindo lá fora. Outside. E essas palavras todas eu aprendi trabalhando com criança. E trabalhando com criança, você não tem vergonha. E essa é a chave. Você tem que perder a vergonha de falar errado. E qualquer coisa você fala assim, desculpa, meu inglês é ruim, eu tô aprendendo agora. A pessoa na hora vai falar, imagina, seu inglês é maravilhoso. E você vai seguir em frente. Outra coisa também que eu fiz foi, mais de um mês que eu tava aqui, em agosto, eu descobri que tinha uma escola, a Igreja Batista de Orlando tinha uma escola, acho que deve ter ainda, que eles ensinavam uma vez por semana inglês para imigrantes. Então, eu descobri isso nos grupos de WhatsApp, de novo, os grupos de WhatsApp ajudam muito nessa coisa do network, nessa coisa de você se informar do que tem, do que não tem. Gente, você chegando aqui, procure grupos de Facebook e de WhatsApp. De tudo que é tipo de coisa você vai encontrar grupos. De doação, de vendas, de trabalho, de mulheres, ajuda, tudo. Indicações de não sei o que lá, tudo você vai encontrar um grupo pra isso no WhatsApp. Hoje eu não faço mais parte de muitos, mas eu ainda tenho grupos de doação de coisas, porque às vezes eu faço limpeza, eu não... Vou falar disso no outro vídeo, mas eu tenho um problema, eu não gosto de ter muitas coisas, então eu sempre tô doando alguma coisa porque eu não gosto de ter muita coisa na minha casa, nem muita roupa, nem nada de muito. Só gosto de ter o essencial pra mim. E aí, enfim, nesses grupos eu descobri que tinha a Igreja Batista de Orlando, a First, tinha um plano, né, um programa pra ensinar inglês toda terça-feira. E aí eu fui me informar, falei, como é que faz? Vai lá nesse dia, eles vão, né, te nivelar, e aí você começa as aulas toda terça-feira à noite, às 7 horas da noite, se eu não me engano, das 7 às 9, alguma coisa assim. E eu fui, toda empolgada, fui nessas aulas por alguns meses. Depois eu vou contar por que eu parei de ir nas aulas, eu fiquei com medo de um cara que tinha lá, que eu falei, esse cara vai me sequestrar, e toda noite eu ia pra aula. Toda noite não, enfim... Nossa senhora, isso é assunto para outro vídeo, gente. Mas eu fui nas aulas de inglês na First de Orlando por volta de alguns meses. Depois que eu comecei a trabalhar como babysitter na família de latinos, eram 3 crianças, eu nunca conseguia sair no horário certo para poder chegar a tempo, eu tava muito cansada, era bem difícil, eu comecei a falhar nas aulas de inglês. Mas tem esses programas que ensinam inglês de graça. E eu vou falar uma coisa pra vocês, funciona porque nessa igreja eu lembro que tinham pessoas de todas as partes do mundo, tinham árabes, tinham gente do Japão, chinês, porto-riquenho que não sabia falar inglês, tem muitos porto-riquenhos que não sabem falar inglês, por Porto Rico ser parte dos Estados Unidos, as pessoas pensam que porto-riquenho sabe falar inglês, mas eles já nascem americanos, não sei se vocês já sabiam disso, né, talvez sabiam, talvez não.
já nascem americanos, mas nem todos falam inglês. Então eu lembro que eu conheci algumas meninas porto-riquenhas lá na sala de aula e tinha alguns brasileiros também. Eu falava, eu preciso ficar longe dos brasileiros porque eu quero aprender inglês, então eu não posso dar o luxo de ficar conversando em português aqui, né? E trabalhando, gente, colocando a cara mesmo a tapa. Então você vai encontrar aqui igrejas que vão te ensinar, eu tenho certeza que ainda existem programas de graça, né, para ensinar. Na First era de graça e você pagava só os livros. Acho que o livro custava $30 e era isso. Você ia nas aulas de graça. E era super organizada, a igreja, assim, uma estrutura fenomenal. Eu tiro o chapéu, eu fiquei super feliz com o atendimento, com as aulas, as pessoas muito respeitosas, sempre falavam alguma coisa de Deus no final das aulas. A igreja tinha muita programação da hora, sabe? Muito legal mesmo, a admiração que eu tenho por essa igreja, apesar de eu não frequentar, né? Não faço parte da First, sou de uma outra denominação, mas tenho meu carinho, meu respeito, porque o trabalho que eles fazem é muito bonito ali. Então, através da First, né, indo nas aulas de inglês lá deles de graça, e trabalhando. Mas principalmente, gente, trabalhando, vivenciando e não tendo medo de falar errado. Até hoje, eu falo coisas erradas, eu peço pro meu marido me corrigir. Ele não é muito bom me corrigindo, ele fala que é lindo me ver falando do jeitinho que eu falo, né, com o meu sotaque, mas eu quero falar, lógico, cada vez melhor, principalmente agora que eu tô indo pra escola, tô indo pro college, tô fazendo college, eu não quero falar errado, porque é uma coisa que me incomoda, e eu sei que eu falo, mas hoje em dia eu já tô confortável com o fato de que eu não falo bonito ou perfeito inglês. É isso, eles me entendem e esse é o goal, né? Uma coisa que me ajudou muito foi trabalhar, definitivamente. Então, assim, vai viver, tá aqui nos Estados Unidos, vai viver, vai pra rua, vai conversar, vai se você tá com muita vergonha, vai num bairro longe do seu, numa loja, num restaurante e troca a palavra. O espanhol eu também aprendi aqui nos Estados Unidos e o espanhol eu aprendi quando eu fui trabalhar como babá numa casa onde eles eram latinos. E a esposa, né, a minha patroa, não falava inglês, ela só falava o espanhol. E foi maravilhoso, gente. Foi uma escola, trabalhei com eles por 7 meses, 7, 8 meses ao todo. E eu aprendi espanhol assim. Eu trabalhava de segunda a sábado, das 8 da manhã às 5 da tarde, mas eu nunca conseguia sair às 5 da tarde. Eu sempre saía às 5h30, 6. E no final eu trabalhava das 8 às 8, porque o negócio estava bem pandemia e tal. Depois, num outro vídeo, eu vou contar sobre essa experiência sendo babysitter para essa família. Altas histórias para contar sobre esse tempo. Mas lá foi uma escola de espanhol para mim. Eu saí dali falando espanhol. Tanto que quando eu procurei meu trabalho quando eu recebi a oferta, né, no meu trabalho de vendas, ele me perguntou, você fala inglês? Eu falei, olha, inglês eu não falo não. Eu entendo, me faço entender, mas não vou dizer que eu falo. Ele falou, e espanhol? Eu falei, espanhol é comigo. Eu falei, espanhol eu sei falar e falo muito bem. E aí ele me contratou. Depois o meu inglês, trabalhando como vendas, também melhorou muito. Mas eu acho que a chave, gente, e aqui eu vou deixar assim como se eu puder encorajar e inspirar, você primeiro, a primeira coisa que você fala, e isso eu assisti numa entrevista do Antônio Bandeiras no YouTube, onde ele conta nessa entrevista que quando ele chegou nos Estados Unidos, ele estava fazendo uma audição, né, fazendo o teste para pegar um papel, não lembro agora qual que era o filme, acho que era o filme, eu vou colocar o nome do filme aqui, acho que era um filme que ele era cubano, e vinha Mango, Coco, Bambu, alguma coisa assim, eu vou colocar o nome do filme aqui, eu esqueci o nome do filme agora, mas ele fazendo o teste para esse filme, ele não sabia falar inglês. Enfim, eu assisti essa entrevista com o Antônio Bandeiras, se vocês procurarem no YouTube vocês vão encontrar, onde ele fala que ele aprendeu as únicas palavras que ele sabia em inglês quando ele foi para essa determinada audição, né, esse determinado teste para um papel importante na carreira dele, ele aprendeu a falar I can do that. E I can do that, traduzindo, seria eu posso fazer isso. Eu posso fazer isso. E ele falou assim, eu fui para aquela entrevista, né, para aquele teste de entrevista, tô com entrevista na cabeça. Então, Antônio Bandeiras diz, eu fui pro teste do filme com isso na minha cabeça. Qualquer coisa que eles perguntarem se eu sei fazer, eu vou responder I can do that.
Mi monólogo era muy claro. Al final de la conversación yo tenía que decir, I can do that. I can do that. E ele fez, e ele conseguiu o papel. E foi um sucesso maravilhoso. E, gente, tô falando aqui o Antônio Bandeiras, eu não preciso nem apresentar, né? Acredito que todos vocês sabem quem é o Antônio Bandeiras. Então, quando eu vi essa entrevista com ele falando isso, eu falei, essa é a chave. Qualquer coisa que aparecer, óbvio, sendo honesta, qualquer oportunidade de trabalho que aparecer, a nossa resposta tem que ser, eu posso fazer isso. E aí, o que você vai fazer? Você vai pra casa, você vai fazer lição de casa. Como que faz? Qual que é as palavras básicas disso? O que eu vou ver com certeza nesse ambiente? Trabalhando com criança, eu vou aprender o que é uma fralda, vem aqui, me mostra, palavras assim. Então eu vou lá, eu vou porque eu posso fazer isso. Eu vou me comunicar, eu vou colocar no Google Tradutor, eu vou aprender. I can do that. Então essa é a frase que vocês colocarem na sua cabeça se estiverem querendo aprender inglês e você, como imigrante, já estiver aqui, principalmente, perde o medo e vai conversar, vai se comunicar. Você não vai perder nada se você tentar se comunicar, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Estou procurando melhorar cada dia aqui nos vídeos que eu faço pra vocês. Obrigada pela paciência, pelo carinho, por estarem aqui, por comentar nos meus vídeos, pelas mensagens que vocês mandam lá no Instagram, isso me deixou muito feliz. Eu não esperava ter todas essas visualizações, gente, de verdade, eu fico muito feliz, tô me sentindo assim, meu Deus. Não cai o dedo se vocês se inscreverem, tá? Eu tô muito feliz que vocês estão assistindo os vídeos, mas eu ficaria muito mais feliz se vocês se inscrevessem aqui no canal. Inscreve no canal, dá um joinha pra mim, comenta e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo enorme, fiquem com Deus e até o próximo.